Sim, sim, sim. Espírito Santo, sabes quem eu sou, sabes quem eu sou, e mesmo assim, se importas comigo, e mesmo assim, Senhor, Ele mora em você. moras em mim. Vamos, 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 vamos. Espírito Santo, Quem é Ele? meu Consolador. É o Espírito Divino. Espírito Santo, Ele sabe sim, sabes quem eu sou, e mesmo assim, se importas comigo, e mesmo assim, Senhor, moras em mim. então você vai rasgar o seu coração. Tu és santo, tu és santo, que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és Eu procuro palavras. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Ele é o teu consolador. Sim, Ele é, Ele é. Meu Consolador, Ele é o Espírito que sonda as profundezas e tudo sabe. Espírito Santo, Ele sabe tudo, 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 tudo mesmo. sabes quem eu sou, E mesmo assim, e mesmo assim, e mesmo assim, se importas comigo, e mesmo assim, e mesmo assim, Senhor, o que Ele faz? moras em mim. Vamos abrir o coração para declarar isso. Tu és santo.
palavras. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Levanta suas mãos para os céus. Ele é o seu amigo, Ele é o seu abrigo. Canta, canta, canta. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo te dei, que falas comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis, e em todo momento vem me convencer que sou dependente de Deus. Oh, nós somos dependentes de Ti, Senhor. Você pode erguer as suas mãos em nome de Jesus. Você vai declarar que Ele é santo, santo. Oh, Tu és santo, santo Deus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és santo. 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 Procuro. Vamos aplaudir a Ele. Louvado, engrandecido e adorado seja o Senhor. Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Aquele que escolheu nos amar, mesmo quando ainda éramos pecadores. Mas agora muito mais o teu amor nos cobre, não apenas nos cobre, mas Ele nos constrange. Ele morreu por nós, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu vivo para ti, Senhor. Eu sou teu. Aleluia. Amém. Amém? Vamos sentar, vamos? Nós precisamos aprender a ter comunhão com o Espírito. Eu sei que você espera muito das pessoas. Você espera muito de alguém. E quando as pessoas nos decepcionam, o nosso coração fica ferido. A gente fica pensando, mas como é que pode? Por isso que você tem que aprender a ter comunhão com o Espírito. Porque se Ele está em você, eu te decepciono e você consegue prosseguir. Por quê? Porque você tem uma orientação dele com você. Não é porque eu lhe desapontei que você vai deixar de caminhar. Porque tem uma força maior dentro da sua vida. Por isso que
Hoje eu quero falar com você sobre essa bênção que é ter o Espírito Santo atuante em nós. Eu vou começar falando com vocês sobre Romanos 8. E aí eu vou concluir essa matéria dos céus abertos, pelo menos por enquanto. Não que eu vá esgotar o assunto, não é isso. Pelo amor de Deus, não me interprete errado. Se algum dia algum pastor falar para você que esgotou o assunto de determinada coisa da Bíblia, você ora por esse pastor porque ele não está bem. Os assuntos da palavra nunca vão se esgotar. Nós finalizamos o entendimento por aquele período de tempo. Para você ter uma ideia, em 2012, eu havia feito numa igreja lá no Paraná uma série de estudos sobre os céus abertos. E eu vou lhe dizer uma coisa bem importante, eu não repeti nada daqueles estudos nessas mensagens que foram pregadas aqui. Acharam Romanos 8? Sim ou não? Versículo de número 14 em diante. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo espírito, ele faz o quê? Ele testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Então o que eu quero que você entenda? O Espírito Santo, ele está aqui nesse tempo presente com a função de nos dirigir. Quem é guiado pelo Espírito, esse é filho de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito, ele tem um trabalho. Ele vai testificando dentro do nosso coração que nós somos filhos. E quando eu leio isso aqui, deixa eu logo lhe adiantar. Não é que o Espírito vai ficar toda hora falando para você, você é filho, você é filho, você é filho. Não, não é isso. A Bíblia Sagrada diz que as coisas vão acontecendo e ele vai trazendo para você o quê? A lembrança de que você tem uma filiação. Vamos supor que você vá receber uma proposta indecente. Vão lhe oferecer uma coisa ilícita. O Espírito vem e faz o quê? E testifica com você que você é o quê? Que você é filho de Deus, você não pode se render a essas coisas. Por exemplo, quem aqui na igreja é solteiro? O Espírito de Deus testificou no coração da Rebeca quando ela viu o Isaac. Testificou para ela fazer o quê? Para ela se cobrir. Por quê? Porque ela era filha. Pode falar a palavra rasgado ou não? Ela era filha, ela não era uma quenga. Ai, pastor, se eu não me mostrar, ele nunca vai me ver. Se você ler o versículo de número 13 do capítulo 8 de Romanos, o que ele fala?
Porque se você viver segundo a carne, o que vai acontecer? Você morre. E quando fala de morte aqui, não está falando de fechar os olhos dessa para a próxima. Fala de você ser tocado pela natureza do diabo, porque ele mata, rouba e destrói. Então o Espírito vai testificando na minha vida que eu sou filho, para quê? Para que essa natureza da carne, essa natureza da morte não se apodere de mim. Tanto que ele diz: mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai viver. E viver na linguagem da Bíblia é vida com abundância, vida plena, vida de bênção, vida de paz. Então o que eu gosto de falar para as pessoas? Quando vem esses toques assim para nós buscarmos mais do Espírito, Deus está querendo trabalhar numa coisa bem importante na nossa vida. Quando o Espírito vem e testifica que eu sou filho, ele automaticamente me desperta para mim buscar uma herança. E aí que muita gente está perdendo. Todos nós temos direito a uma herança. Eu passei aqui todos os domingos de fevereiro falando para os membros da sede sobre Jacó. O Jacó, ele tinha uma herança, lembram? Herança que vinha de quem? De Abraão. E é interessante que naquele tempo eles faziam assim. Quando estavam próximos da morte, eles chamavam os filhos e abençoavam. Só que uma coisa interessante. Até então, ninguém tinha se despertado para a bênção. Abraão se despertou. Você já deve ter lido na Bíblia. Houve um dia onde ele estava orando a Deus por um filho. E Deus mandou ele sair da tenda, lembra? Uma madrugada, igual essa que nós estamos aqui. Sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas se você consegue. Aí Deus falou para ele: assim será a sua descendência. Ou seja, essa é a sua herança. Aí o Abraão começou a ter experiências com o Espírito Santo. E aí eu estava me lembrando de uma palavra que Deus deu para ele, que nós usamos muito hoje. Quem lembra do Jeová Jiré? Quem lembra? O Abraão nunca produziria essa palavra da própria cabeça. Ele não teria condições de fazer aquilo. Aquilo foi uma palavra ministrada para ele pelo Espírito Santo. E o que acontece? Como eu disse para você, eu fiquei aqui 4 domingos falando sobre Jacó e a sua família. Estou pincelando aqui com você sobre Abraão para chegar em Isaac. O Abraão recebe essa palavra: Deus proverá. E o Isaac só conhecia de Deus o Deus proverá. Só que ele ainda não tinha tido a sua experiência pessoal, onde para ele seria liberada a sua herança. E muitos dos que estão aqui, e não somente aqui, mas em casa também, você tem a experiência da palavra por aquilo que você lê sobre os outros. Mas não houve algo que o Espírito abriu para você. É óbvio que ele não vai falar nada para você diferente do que esteja aqui. Mas existem coisas aqui dentro que são chaves, que são entregues para cada pessoa individualmente. Então eu quero que você hoje pegue esse texto aqui de Romanos 8, do 13 até o 17,
Você tem uma caneta, você rabisca aí, marca. Acho que não custa nada você comprar sabe aquele marca-texto? Hoje em dia tem uns marca-texto bacana, que ele é aquele de gelzinho, ele não borra o verso da folha. Você marca ali, só marca onde você rasurou ali. São coisas que você precisa guardar e começar a fazer ali uma escavação. O Espírito fala para mim, você é filho. E quando vem a palavra da filiação, também vem a palavra da herança. E é sobre isso que eu quero que o seu coração se desperte hoje. Amém? Ele conhecia o Jeová Jiré. Mas deixa eu lhe falar. Chega uma hora que isso já não é mais suficiente. Eu estava pensando, lendo isso aqui, na história de Elias. O Elias, ele chega e se levanta como um servo de Deus. E Deus manda que ele profetize que a chuva cesse. Ou seja, o céu fechou. E Deus manda ele se retirar e ir para um lugar chamado Ribeiro de Querite. Vocês vão se lembrar disso. De manhã cedo dava aquela escurecida. O que era? Corvos. Trazendo pão e carne. A água estava lá no ribeiro. Ele comia. Passava o dia. Finalzinho da tarde. Aquela onda de corvos de novo. Pão e carne. Uma hora, a Bíblia diz que o ribeiro secou. Aquele assunto da providência, ele temporariamente o quê? Ele cessou. Eu não comentei contigo aqui agora de arrematar a matéria por enquanto? A hora que seca a água do ribeiro, a matéria da providência ali para ele o quê? Cessou por um período de tempo. Só que uma coisa nós temos que entender. As coisas de Deus, elas não regridem. Elas prosperam. Aí Deus toca nele e fala, viu? Levanta daí. Vai para Sarepta. E lá eu mandei uma viúva te sustentar. Lembram disso? O que aconteceu naquela casa? Quem lembra? Quem lembra? O que aconteceu naquela casa? Multiplicação. Já não era mais providência, agora é o quê? Agora é multiplicação. E é justamente o que Deus tinha para o Isaac. Ele conhecia o Jeová Jiré. Só que no capítulo 26 de Gênesis, que é o que nós vamos ler agora, a Bíblia conta que tinha fome na terra. Ou seja, o céu fechou. Agora fechou para quê? Para matá-lo de fome? Para quê? Para ele subir um nível. E tem gente, pastor, só pregou o mês inteiro sobre céu aberto e eu não entendi. A mensagem eu até entendi, mas céu aberto, céu aberto, céu aberto e comigo nada? Vamos subir um nível? Vamos? Existem dias que o céu se fecha propositadamente para empurrar a pessoa. Gênesis 26, podemos? Podemos? Você já abriu? Então abra. Gênesis 26, 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão.
Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe quem? O Senhor, e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas, assim habitou Isaque em Gerar. Olha só que coisa interessante. A crise vem, e ela sempre está perto de nós. Quem já notou isso? As crises, elas acontecem com frequência. Mas o que essa crise vem trazer para mim? Morte? Não. Evolução. Anota isso. Evolução. A crise traz para as pessoas de Deus o quê? Vamos lá, gente. Senão você vai dormir. Eita, evolução. Não. Muito bem. Quando vem aquela fome, o Isaque, ele se movimenta. Ele sai ali do território onde ele está e ele começa uma jornada. Jornada do quê? De evolução. Então tá. Ele começou uma jornada de... Tanto é que quem aparece para ele é Deus. Se fosse uma coisa da cabeça dele, Deus não apareceria. Isso fica bem claro para nós. Estamos fazendo alguma coisa e Deus não está vindo em direção com a resposta, não vem com palavras, não vem com confirmações, você tem que logo parar e... Peraí. Eu estou me movendo e Deus não está me dirigindo. Ele se moveu, Deus apareceu e falou: você não vai para o Egito. Você já prestou atenção? Nós estamos na rodovia. Quem aqui pega estrada de vez em quando? A gente sai daqui, né? Saímos ali na Vitorino Freire, ali, é isso? Aí nós vamos lá até o anel viário. Sim ou não? Fazemos ali a rotatória, pegamos ali o Itaquibacanga. Vamos embora, subimos. Passamos ali Vila Embratel, Bacanga. Daqui a pouco o quê? Anjo da Guarda. Daqui a pouco estamos aonde? Lá na Vila Maranhão. Daqui a pouco nós estamos lá no Pedrinhas Rodovia. É ou não é? Aí você vai indo. Beleza. Chegou lá na Estiva. Tem o quê? Tem o quê? Tem a saída da ilha. Vamos embora. Chegamos no campo de... Pronto. Aí, terminou o campo. Bacabeira. Aí quando chega ali em Bacabeira, começa o quê? As oportunidades de ir para os lugares. Chegou ali em Bacabeira, tu pode ir para onde? Pode ir para Rosário, como pode ir para onde? Para Santa Rita. É ou não é? Aí tu anda, daqui a pouco tem uma plaquinha. Anajatuba. Quem já viu? Você pode ir para Anajatuba, como pode ir para onde? Itapecuru, muito bem. Chegou lá em Itapecuru, tu pode... Não, Itapecuru não, a gente vai pro entroncamento. Me ajude aí, pessoal. O irmão ali me induziu o erro. Vamos pro entroncamento. Isso? É Itapecuru? Tá certo, desculpe. Aí chegamos no entroncamento, ou a gente entra para Itapecuru, Vargem Grande, Chapadinha, ou faz o quê? Ou vai para Miranda, não é isso? É ou não é? Miranda. Aí chegou lá, Miranda, tu pode entrar ali para a direita. Para onde que vai ali? Para a direita.
Arari. Isso? Como também tu pode ir para onde? São Mateus. Aí chegando lá, São Mateus, tu pode ir para Alto Alegre, como pode ir para onde? Bacabal, muito bem. Como vocês conhecem? Rapaz. Muito bom. A vida vai ser sempre assim. Você tem vários caminhos para você seguir. Você só não pode seguir para onde Deus não quer. Lembra? Você é filho. Você é filho. Isaac, você é o quê? Filho. Não vai pro Egito. Você é filho. Não vai pro Egito. Habita onde eu mandar. E você entendeu? Tu vai ficar ali, peregrina, porque eu tenho um compromisso. Teu pai Abraão, ele ouviu a minha voz, guardou o meu conceito, guardou os mandamentos, as minhas leis, tal. E agora eu quero fazer uma coisa na sua vida. Eu quero trazer para você multiplicação. Aí a Bíblia diz, você leu ali no versículo 6, assim habitou Isaac em Gerar. E aí o que acontece? Versículo de número 12. E semeou Isaac naquela mesma terra. E colheu naquele mesmo ano o quê? 100 medidas. Tem uma tradução que fala 100 vezes. Por quê? Porque o Senhor o quê? O abençoava. Aí o que a Bíblia diz? Versículo de número 13. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou o quê? Versículo 14. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o quê? O invejavam. Se inveja não existisse, estaria registrado aqui? Então inveja existe? Ah, diabo. Inveja existe. Eu achava que não. E aí eu vou te falar. Tem gente que se abre para os invejosos. Se você faz isso eu não sei, tá? Não é problema meu. Mas vamos supor que você comprou uma roupa nova. Se não comprou, vai comprar, tá? Aí você coloca lá o look, é o look que chama? Você coloca o look, a mulher coloca aquela bolsa. Como é que é o nome da bolsa? Louis Vuitton. Aí ela coloca a bolsa da Louis Vuitton e os invejosos conhecem tudo, não conhece? Conhece. Aí você vai lá e tem uns que vão no elevador e pega o espelho do elevador e bate a foto do espelho do elevador. Ah, e hoje a minha produção está fashion. Você está trazendo o quê? Inveja para a sua vida. O que as pessoas têm que saber? O que você veste, o que você deixa de vestir? Ah, e hoje estou indo na lanchonete. Eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. A minha esposa foi trabalhar num hospital lá em Curitiba e era o hospital onde se internavam os bambambãs. Pra você ter uma ideia, ficou Zezé lá internado, ficou Roberto Carlos, o prefeito lá de Curitiba, quando fica ruim, ele vai para esse hospital. E eles falaram, olha, você quer fazer uma coisa para o seu próprio bem? Não coloca que você está vindo ou está voltando do hospital. Porque está cheio de assaltante. Que eles ficam aqui observando. E tem gente que é besta. Como é que é o nome? Que é besta. Que vai lá e compra o celular novo. E aí fica lá exibindo. A gente precisa ter um cuidado muito grande, pessoal. Aonde tem invejoso, tem que ter gente o quê? Gente atenta.
A hora que os filisteus começaram a invejar a Isaque, ele, opa, calma lá. Eu preciso abrir os meus olhos. Porque eles não estão colhendo o que eu estou colhendo. Eles não estão vencendo como eu estou vencendo. Eu preciso me precaver. Lembra que eu falei? As guerras vêm para nós para trazer para nós o quê? Quem lembra? Evolução. Então, peraí. Se eu plantar aqui, corre o risco deles roubar. Então, criar gado aqui também não vai dar. Peraí. Meu pai tinha um talento. Meu pai era cavador de poço. E aí ele lembrou. Peraí, mas os poços do meu pai, os filisteus foram lá e entulharam. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou reabri-los. E aí ele começou a fazer o quê? Ele começou a cavar poços. E aí começou a acontecer um problema. A inveja começou a acompanhá-lo. Porque é interessante isso aqui. Vamos avançar um pouquinho na leitura. Nós paramos no versículo 14. Eles o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Diz também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali, fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço do quê? E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é o quê? Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço também e porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e fez o quê? E cavou outro poço. E não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome o quê? Reobote. Porque disse o quê? Agora nos alargou o Senhor e... Veja você que ele começa a reabrir os poços. E aí ele começa a abrir também os seus. Aquilo causa briga. Pois ele fala: eu não vou brigar. Eu vou seguir em frente. Aí mais adiante cavava, achava de novo. Briga. Não vou brigar não. Estou saindo fora. Diz a Bíblia que ele foi, até que ele recebeu uma palavra. Lembra? Ele só conhecia Jeová Jiré. Aí quando ele cava o poço e não tem mais briga, Deus coloca no coração dele uma palavra: Reobote. Você sabe o que quer dizer Reobote? Alargamento ou capacidade de expansão. Ele conhecia Jeová Jiré. Depois do Jeová Jiré, ele teve uma experiência com a multiplicação. Só que depois da multiplicação precisa vir o quê? Uma capacidade de expandir. E é isso que nós temos que perseguir. Porque vem a providência, vem a multiplicação, mas precisa vir o quê? A expansão. Eu comentei aqui sobre Elias, lá no mês de outubro, que o Elias ele viveu esse tempo da providência, ele viveu a multiplicação, dali a pouco ele viveu a expansão. Só que antes de viver a expansão, lembra? Ele pediu para morrer. Estão lembrados disso? Aí Deus guia ele até lá o Horebe, e lá Deus fala para ele: você vai voltar pelo teu caminho, você vai ungir o Jeú, rei de Israel,
Você vai ungir o Hazael, rei da Síria, ou seja, a tua unção vai cruzar as fronteiras de Israel, e você vai ungir um profeta em teu lugar. Ele nunca tinha ungido ninguém. Mas Deus deu para ele o quê? Expansão. Eu sei que tem gente que está cantando aí Jeová Jiré já faz anos, e está na hora de você dar uma avançada. Está na hora de você evoluir. A partir daquele momento que Deus dá para ele essa palavrinha chamada Reobote, aí acontece uma experiência interessante. Versículo 23 agora, é isso? É isso? Depois subiu dali para onde? E o que aconteceu? E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse o quê? Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. E edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque o quê? Você vê que é uma evolução atrás da outra. Por isso que quando Deus aparece lá para o Jacó, ele fala bem assim, ó, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Por quê? Abraão recebeu a sua herança, Isaque recebeu a sua herança. Agora, Jacó, é você. E uma coisa que é interessante, o Jacó, ele teve várias experiências nesse sentido. Você já percebeu? Ele dormiu lá em Padã Arã, e ele teve aquela visão de Deus, estão lembrados? O nome desse lugar aqui é o quê? Betel. Aí ele vai, passa lá, vai lá para a casa do tio, fica lá 20 anos, constitui família, prospera, volta. Aí a Bíblia Sagrada diz que ele está voltando e ele passa um tal de Val de Jaboque, estão lembrados? Aí a Bíblia Sagrada diz que ele fica lá uma noite sozinho e luta com ele lá um anjo, estão lembrados disso? E ele luta, o anjo não prevalece, o anjo toca nele e ele fala, olha, você não vai embora daqui enquanto você não me abençoar. Ah, como é que é teu nome? Teu nome é Jacó. Então fazer o seguinte, teu nome não é mais Jacó, teu nome agora é Israel. Está abençoado. Aí ele pega e fala, bom, esse lugar aqui ele é Peniel. Porque eu tenho visto aqui Deus face a face e a minha alma foi salva. Ele sai ali daquela experiência, a Bíblia diz que ele se depara com um exército de anjos. Aí ele fala, opa, isso aqui é o Manaim. Como é que ele tinha inteligência para ficar dando nome? Era inteligência humana? O Espírito Santo guiando e testificando. Aí a Bíblia Sagrada diz, ele vai avançando. Aí ele tem um outro encontro com Deus. Aí ele fala, isso aqui é El Betel. E ele vai indo. Chega num lugar chamado Siquém, ali ele levanta um altar e ele fala, Deus, o Deus de Israel. Ou seja, agora eu tenho o quê? Eu já tenho a minha herança. E aí eu vou dizer para você, durante alguns anos da minha vida eu fiz essa oração. Eu falei para Deus, Deus, eu quero ter o teu nome na minha vida. Eu preciso descobrir a minha herança. Vou lhe dizer, a gente passa uns pedaços feios. Esse negócio de inveja, de querer prejudicar, é terrível. Mas não prospera. Guarde isso dentro do seu coração. Pastor, o senhor não sabe o quanto eu sou invejado. Deus está te levando num caminho de evolução e você não está entendendo. Pastor, eu abri uma padaria. Do outro lado da rua abri outra padaria. Qual o problema?
Segue adiante. Pastor, eu tenho uma empresa de costura. Abriram outras. Que abram mais, ué. Qual o problema? Deixa Deus alargar os teus termos. Você pode ter certeza. O que você faz, os outros não vão fazer. Que você tem uma capacidade de expansão. Só que você não pode fazer o quê? Você não pode parar. Você precisa buscar evolução. E tem gente que não faz isso. E está perecendo. Porque a fome vem. A inveja vem. Só que junto com a tentação, Deus manda o quê? O escape. Eu espero que você esteja entendendo isso. Ele foi até receber a sua palavra de vitória. E eu vou lhe dizer, a sua palavra de bênção também vai se revelar. Você sabe que os anos vão passando? E os personagens, eles vão o quê? Eles vão começando a remontar as suas próprias histórias. A história chega num tal de Davi. E o Davi, ele vai ser muito importante para nós nesse mês de março, tá? Você viu o que tem aqui em cima? Hã? Ah, vocês... O que tem aí? Tem um Golias aí, ó. Isso aqui é um baita de um desafio, é ou não é? Aqui ele está no tamanho real, né? 3 metros. Só para você ter uma ideia como é grande esse negócio. Eu tenho 1,76. Aonde que eu bato? Quase na cintura, né? É ou não é? Grande, né? Só que quando isso se apresenta para mim, se apresenta para você, é para trazer o quê? Para trazer o quê? Evolução. Deus nunca permite isso aqui para envergonhar. Nunca permitiu. Nunca permitiu que isso aqui aparecesse diante de nós para trazer vergonha. E eu vou dizer para você, você está passando por muita luta? Estou. Isso está trabalhando para o seu desenvolvimento. Espero que você tenha essa visão. Se você enxergar dessa forma, vai ficar tudo mais fácil. O que acontece? Para a gente não ter que abrir tudo, eu vou só citando para você. O Davi, ele era o último filho que nasceu na casa de um homem chamado Jessé. O Jessé, ele era um homem comum. E a Bíblia Sagrada diz que chega um recado, ó. O profeta Samuel está vindo aí. E da sua família ele vai ungir um cara especial aí. E o Jessé prepara 7 filhos. Lembram disso? Coloca os meninos tudo lá diante do Samuel. Passa 1, passa 2, passa 3, passa 5, passa 7. Não é nenhum deles. Aí o Samuel fala, mas não tem mais nenhum não? Deus não escolheu nenhum desses daqui não. Ah, tem sim, tem um menorzinho. Está lá no campo, pastoreando. Então busca ele lá. Enquanto ele não chegar, ninguém vai jantar. Aí chega o menino, baixinho, ruivinho, esquisitinho. Deus fala, é esse aí mesmo, unge ele. Beleza. Ele é ungido. O profeta Samuel vai embora. E o Davi vai lá para o palácio sentar no trono. Não? O que começou a acontecer a partir daquele dia? Uma grande obra de evolução.
Aí a Bíblia diz que o Davi é ungido, ele recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus se retira de Saul, começa a ser atormentado. Aí alguém chega lá e fala: ô, seu Saul, tem um espírito da parte do Senhor aí, um espírito mau aí que Deus permitiu que chegasse na sua vida. Mas aqui nós temos uma ideia aqui. Quando toca-se louvores na harpa, esses espíritos saem. Deixa nós procurarmos alguém que toca. Aí o Saul falou: eu quero um que toque bem então. Vai trazer aqui um tocador de meia boca. Aí alguém falou: rapaz, tem um filho de Jessé ali, o belemita. O cara sabe tocar, é valente, é animoso, é homem de guerra, ele tem palavras fortes, ele tem uma presença agradável, Deus é com ele. Ele recebeu a unção e começou o quê? A evoluir. E as pessoas que evoluem, elas são notadas. Ninguém fica escondido quando progride. Ninguém me enxerga. Por que será? Você não está evoluindo. Aí ele é levado lá para o palácio. Aí ele começa a tocar a harpinha dele lá, o espírito mal vai embora. Mas de repente os filisteus declaram guerra. O Saul vai para a guerra, Davi faz o quê? Perde o emprego de músico. Volta para a casa do pai. Só que ele volta para a casa do pai, mas ele está o quê? Em evolução. Aí não sei quanto tempo, a gente só sabe que o Golias ficou 40 dias afrontando. Nesse período que ele está lá pastoreando de volta as ovelhas, ele enfrenta leão e enfrenta urso. Leão todo mundo sabe como é que é. Agora, o urso selvagem, ele não briga de quatro patas. Ele faz o quê? Ele se levanta. E você sabe quantos metros bate um urso selvagem quando ele se levanta? E o Davi fez o quê? Matou o leão, matou o urso. Aí chega alguém lá no pasto: Davi, seu pai está chamando. Sim, senhor. Um de vocês aqui, fica cuidando das ovelhas aqui. Recolhe todas elas aqui no aprisco, não deixa ninguém fugir. Está ouvindo? Nós temos poucas ovelhas, vamos cuidar aqui, porque nós vamos ser fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Pois não, papai? O que o senhor quer? O negócio é o seguinte, meu filho, está vendo aqui? Ó, tem queijo, tem pão, tem uva passa, tem leite. Eu quero que você chegue lá, leva lá um lanchinho para os seus irmãos. Esse queijão bonito aqui você dá para o capitão. E passa um recado para ele: enquanto esse menino estiver vivo, sempre vai ter um queijinho. É tudo mensagem subliminar, está tudo escondido ali. Aí o Davi está lá: e aí pessoal, tudo bem? E aí Eliabe, Binadab, Samar, e aí, como é que é? Já venceram aí? Isso, a coisa está feia. De repente, tem homem aí? Se tiver homem aí, mande lutar comigo. Porque se lutar comigo e me vencer, nós vamos ser escravos de vocês. E os israelitas? Todo mundo com medo, fugindo. Aí fugindo. Você viu, senhor? Rapaz, o cara subiu ali, está afrontando Israel. Há de ser que quem ferir ele, o rei, vai enriquecer a sua família de grandes riquezas e vai fazer isenta a sua casa de impostos e ainda vai dar filha em casamento. Ele falou: como é que é? Rico? Sem pagar imposto? Já pensou? Casar com a filha do rei? Rico? Tá para mim. Eu estou em evolução. Matei leão, matei urso. Agora chegou a vez desse desafio aqui para mim. Avisa que eu vou.
Aí chegaram lá para o Saul. Saul apareceu alguém para enfrentar o Golias. Ah, manda buscar esse cara agora. Aí o Saul, diz a Bíblia que ele era do pescoço para cima, maior do que todo mundo. Está lá o Saul esperando, né? De repente o Davi. Que isso, menino? Não, rei, eu vim aqui porque eu vou enfrentar o Golias. Menino, você é jovem demais. Olha o tamanho daquele cara lá. Ele é guerreiro desde a mocidade. Olha você aqui. Não, rei, deixa eu contar uma coisa. Senta aí, rei. Vamos, senta aí para nós conversar. Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Primeiro veio o leão. E aí, o que você fez? Correu? Corri atrás dele. Mas e aí? Peguei, matei e rasguei. Éguas. E depois do leão, sabe o que aconteceu? Veio o urso. O urso da floresta, aquele que quando fica de pé dá 3 metros, é esse mesmo. Esse aí você fugiu. Fugi nada, foi atrás dele também. Menino, tu é doido? Não, fui. É verdade. Mas o que você fez? Matei ele também. Ó, o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Aí o Saul, rapaz, para garantir, vamos fazer o seguinte, veste aqui essa armadura aqui. Vai te ajudar. Ele vestiu a armadura. Não dá certo, né, pessoal? Não tem jeito. As minhas armas de guerra são minhas e as suas são suas. Glória a Deus. Não adianta. Aí falou, deixa quieto, rei. Pode deixar que eu vou lá. Deus vai comigo. Então tá bom. Vai na fé, Deus te abençoe. Luta as batalhas do Senhor. Davi, ele sai lá do palácio. Passa lá no ribeiro. Pedrinhas na sacola. Baladeira na cinta. E vai. Aí eu preciso ler com você. 1 Samuel 17. Aleluia. Primeiro Samuel 17. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Isso aí. Versículo de número 45. Podemos? Davi está lá no campo de batalha já. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lance e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará. Quem está na Bíblia? Pega para mim a Nova Versão Internacional, por gentileza, NVI. Leia comigo na tela. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor faz o quê? Concede vitória. A batalha é do... Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor concede vitória. Não é com espada, não é com lança. O que Davi tinha de arma naquele dia? Pedras. O tipo de arma mais improvável que alguém poderia querer usar numa batalha daquela. Mas quem que mostrou as pedras para ele? Foi Deus, lembra? O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Quando o gigante veio lá e afrontou, lembra? Você é filho. E se você é filho, você é herdeiro.
você vai ser guiado. E ele foi guiado e pegou lá as pedrinhas e foi para a batalha. Você está com a Bíblia aberta ainda aí? Está com a Bíblia aberta? Sim ou não? Então vamos continuar lendo. Versículo de número 48. Isso? Isso mesmo, gente? Então bora lá. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe a atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e feriu o filisteu e matou sem que Davi tivesse o quê? Olha o que é um homem de Deus que está evoluindo. Você sabe que uma coisa me chama muito a atenção. Durante o mês aí nós vamos desmiuçar muito bem as histórias de Davi. Mas eu vou pedir para o pastor Souza colocar lá 2 Samuel 5:10. E Davi se ia cada vez mais o quê? Aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Isso é um sujeito que entendeu que pode evoluir. Eu tiro você hoje dessa história dos céus abertos para te colocar agora sobre a unção da vitória. Nós fechamos o mês dos céus abertos e nós entramos agora no mês da vitória. O Senhor concede vitória. E eu vou lhe pedir um grande favor. Ore para você ter nesse mês experiências com o Deus que dá vitórias. Pega lá o versículo 47 do 1 Samuel 17, na tradução NVI, e salva lá, coloca numa folha, pega lá a página do Word, coloca lá a folhinha em paisagem, faz um texto grande, bota na sua parede de casa, bota no espelho e fica lá meditando. Lembra lá do Deuteronômio 6? Escreve na testa, amarra por pulseira, coloca na porta, coloca na janela, fala de dia, fala de tarde, fala de noite. A nossa palavra é: o Senhor concede vitória. Amém? Vamos fazer uma oração para abençoar o pessoal de casa. Pai, nós consagramos todos que estão participando conosco, e nós ouvimos hoje muitas coisas aqui. Nós buscamos o Espírito Santo durante 1 hora e ouvimos a Tua palavra por mais 1 hora. E agora o nosso coração está preparado para esta grande obra da evolução que o Senhor quer fazer na nossa vida. Nós aprendemos hoje que o Espírito de Deus, Ele nos guia. Nós não somos escravos, nós somos filhos. O Espírito sopra isso dentro de nós e Ele faz uma obra. Ele faz com que o teu filho, com que a tua filha seja glorificado. E nós estamos aqui para viver isso. Isaac viveu a experiência do Jeová Jiré, viveu a experiência da multiplicação, mas depois ele viveu a experiência da expansão. Pai querido, muitas guerras ele enfrentou, mas ele entendeu que aquilo era tudo para que houvesse uma evolução na sua vida. E assim vai ser com cada um de nós. E cada vez que Davi ia evoluindo, o Senhor ia ministrando vitórias. E é isso que eu quero que aconteça com cada filho e com cada filha. Eu peço, meu Pai, a tua bênção, eu peço o teu milagre. Eu abençoo a vida de todos em nome de Jesus. E quem acredita, diga amém. E graças a Deus. Amém?
Muito bem, meus amigos, chegamos aqui mais uma vez para falar com você. Estamos na nossa agenda dos pastores e aqui quem fala com você é o pastor Jamil Ribac. Nós vamos ter uns momentos especiais aqui juntos. Você acompanhou aí o nosso culto de domingo e nós estamos numa preparação toda especial porque a semana começa no domingo e ela abre-se com chave de ouro. Você sabe que as pessoas precisam aprender a esperar o melhor de Deus. Deus tem o melhor para a vida delas, elas precisam entender isso. Você sabe o que diz aqui, Jeremias capítulo de número 29? Jeremias capítulo de número 29, eu gosto de falar muito dessa palavra, versículo de número 11. Olha só. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tem muita gente que não está entendendo, mas a Bíblia Sagrada promete para ela que ela viverá tempos de paz, não de mal. Você sabe que, infelizmente, o Brasil ele é um país que está contaminado pela visão política. As pessoas elas associam todas as vitórias à política e também todas as derrotas. E você há de concordar comigo, a questão política nesse momento do país é uma questão conturbada. A economia não anda bem, o mundo aí fora, as bolsas estão despencando para todo lado, o dólar vai lá, bate em 6, daqui a pouco cai para 5 e fica essa oscilação maluca. Tem gente que perde milhares de reais por dia, tem gente que ganha milhares de reais por dia e fica nessa oscilação maluca. E a Bíblia Sagrada promete para nós o quê? Planos de paz e não de mal. Ou seja, eu não vou perecer na mão desse sistema. Por isso que toda segunda-feira nós convocamos as pessoas para estarem aqui orando junto conosco, para tomarem posse das bênçãos no que diz respeito à sua vida econômica. Tanto é que ele diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é necessário que eu e você venhamos a buscá-lo. Existe uma atividade espiritual que nós precisamos executar. Por isso, segunda-feira, aqui na sede estadual, nós temos um trabalho todo especial voltado para a vida financeira. Nós atendemos vocês aqui em 3 horários, 9, 15, 19 horas. É um clamor a Deus todo especial. Você sabe que nós temos vivido uma fé muito importante aqui nesses últimos dias. No livro de Êxodo, capítulo 17, conta de uma batalha que Moisés liderou o povo. E diz a Bíblia Sagrada que enquanto Moisés levantava as suas mãos, o povo vencia. Quando ele deixava as mãos cair, o povo era derrotado. E a Bíblia Sagrada diz que 2 homens, Arão e Hu, ficaram um de cada lado de Moisés, e os 2 mantiveram os braços de Moisés erguidos, e a vitória foi completa naquele dia. E depois dessa vitória, Moisés fez um altar e disse, o Senhor é a minha bandeira, ou seja, o Senhor é a minha identidade de vitória. Por isso que eu estou aqui falando para você. Você não pode ficar sem vir à igreja na segunda-feira. Nós temos que buscar essa identidade de vitória da parte de Deus. Você anotou o horário aí? 9, 15, 19 horas, aqui na Avenida Guaxenduba, número 27. Na ocasião, nós vamos entregar para você uma bandeirinha do Jeová Nissi, que o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória, e assim vai acontecer com você, tá bom? Nós vamos agora chamar os nossos pastores para essa roda de conversas, e eu quero ir lá para a igreja do Paranã com a pastora Deise. Pastora Deise, dê o seu recado aí, por favor. Glória a Deus, pastor Jamil, é isso mesmo, eu convido você para estar conosco nesta reunião da segunda-feira, reunião da prosperidade. Você que está, cheio de dívidas, cansado de ver tantos problemas financeiros na sua vida e você não sabe o que fazer, eu convido para estar conosco, para aprender a prosperar na presença do nosso Deus. A palavra do Senhor declara que o nosso Deus, Ele quer que você prospere, que você cresça, e eu convido para você aprender conosco no nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso endereço é Avenida 1, Paranã 3, bairro Manaíra.
entrega. Eu aguardo por você no nome de Jesus. Muito bem, do Paraná nós vamos lá para o São Cristóvão. Pastor Joaquim, por gentileza, dá o seu recado. Amém, pastor Jamil. Aqui no São Cristóvão é comigo, segunda-feira. E na segunda-feira nós oramos muito forte. Nós fazemos um trabalho pela vida econômica e financeira de todas as pessoas. Venha você de perto, venha você de longe, venha estar conosco, porque é lindo o que Deus está fazendo na vida das pessoas. E com certeza com você não será diferente. Nós temos uma reunião especial às segundas-feiras, às 19 horas. O meu endereço, Avenida Guajajaras, número 2, ali próximo ao Mix Mateus Tirirical. Venha, Deus tem bênçãos para você, em nome de Jesus. Do São Cristóvão vamos para a cidade operária. Pastor Eduardo, por favor. Homem de Deus, segunda-feira na cidade operária, aqui nós oramos pela vida financeira. Oramos para que Deus tire as pessoas da miséria, da escassez. E a Bíblia Sagrada diz que prosperidade é um dom de Deus. Deus ama a prosperidade dos seus servos. E aqui na cidade operária eu oro pelas pessoas 7 da noite, na Avenida Principal, Unidade 203, número 61, 7 da noite, comigo, pastor Eduardo, em nome de Jesus. Da cidade operária vamos lá para a Vila Embratel. Pastora Suzane, fale com os amigos aí. É isso mesmo, pastor Jamil, segunda-feira é forte, segunda-feira é dia do povo ser abençoado, prosperar, tomar posse da sua vitória. E eu quero fazer esse convite para você que quer vencer na vida, que quer crescer, que quer tomar posse de uma prosperidade abundante. Eu convido você para estar conosco ali na Vila Embratel. O nosso endereço é Rua 8, número 15, quadra 16. Nos encontramos ali somente um culto às 19 horas, mas pode ter certeza que Deus tem a bênção para você, em nome de Jesus. Da igreja do Vila Embratel, nós vamos lá para o Alto da Esperança, pastor Elmo. É verdade, pastor Jamil. Segunda-feira, ali no Alto da Esperança, avenida principal, número 5, nós estamos na mesma fé, ensinando o povo a prosperar da parte de Deus. Porque nós temos uma palavra que diz, lá em Salmo 35, 27, que o Senhor ama a prosperidade dos seus servos. Então você que é servo de Deus, e ainda que não seja servo de Deus, tenha essa convicção no seu coração, que a prosperidade é um dom de Deus e Ele quer que os seus servos prosperem. Então esteja comigo ali no Alto da Esperança, às segundas-feiras, 19 horas, Avenida Principal, número 5. Deus tem uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Do Alto da Esperança, vamos lá para o Maiobão, o pastor Atenielma. Por favor, dá o recado para os amigos aí. Maravilha, pastor Jamil Ribac, Deus tem abençoado tanto. Segunda-feira é aquele dia onde nós oramos para que as pessoas sejam completamente impactadas pelo poder de Deus. O nosso Senhor é aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que nos proporciona riquezas e honra, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Na segunda-feira eu estou ali orando, clamando. A palavra de Deus diz, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então eu quero orar, eu quero abençoar a sua vida, que está passando momentos bem difíceis. Pastor, eu estou endividado. Pastor, eu estou passando um momento mesmo onde as minhas necessidades não estão tendo condição nenhuma de serem supridas. Estou desempregado, estou passando um momento realmente desafiador. Então eu quero orar pela sua vida, no Maiobão. Grave bem este endereço, ali na Avenida Quilômetro 7, exatamente. Deus para abençoar de uma forma grandiosa. O meu horário ali é exatamente às 19 horas. Você que quer uma mudança de vida, vem estar comigo em nome de Jesus. Do Maiobão, nós vamos lá para a igreja do São Raimundo. Pastor Diego, por gentileza, dê o seu recado aí. Glória a Deus, pastor Jamil. Segunda-feira é segunda-feira da prosperidade. E prosperidade é dom de Deus. Você aí do São Raimundo e toda a região, convido você para estar conosco nessa segunda-feira. Vai ser muito especial. Em 1 Crônicas 29:12, a Bíblia diz que toda prosperidade vem do Senhor. Se vem do Senhor, Ele quer te alcançar e eu tenho uma bênção para derramar sobre a sua vida. Estou localizado na Avenida Tibiri, número 4, quadra 116, em frente à Escola Mundo Mágico.
às 19 horas. Eu espero por você, eu, Pastor Diego e toda a equipe de fé, no nome de Jesus. Graças a Deus, Deus abençoe os nossos amigos do São Raimundo. Agora, Pastor Márcio, lá do Quatraque, dá o seu recado. Segunda-feira da prosperidade aqui no Quatraque, Pastor Jamil, às 7h30 da noite, a nossa reunião do crescimento financeiro. E esse empresário, microempresário, profissional liberal, autônomo, essa pessoa que está desempregada, ela deve estar nos procurando ainda hoje aqui na nossa igreja, porque com certeza a vida dela mudará. Nós estaremos clamando ao Deus Todo-Poderoso que diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então hoje à noite eu quero encontrar com esta pessoa. O meu endereço é aqui na Avenida Contorno Norte-Sul, número 13, no Quatraque Primavera. Fica a 100 metros da delegacia. Que Deus te abençoe e até lá. Obrigado, pastor. Deus abençoe os amigos aí do Quatraque e compareça, porque será especial. E aqui na sede estadual do Maranhão, o que você leu comigo? Bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O pensamento de Deus para a sua vida é de bênção, é de vitória, é de maravilhas. Tá certo? Nós estamos chegando aqui ao final da nossa agenda. E eu quero encontrar você nesta segunda-feira na casa do Senhor. Para quê? Para tomarmos posse dessa identidade de vitória. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. E assim será com você, tá bom? Deus te abençoe e até lá.